Olá, amigos! Satisfação imensa estar com vocês novamente. Agradeço muitíssimo pela oportunidade de poder estar estudando aqui com vocês mais um trechinho do Evangelho e outra questão do Livro dos Espíritos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva hoje e sempre. Então vamos começar. No livro Evangelho dos Espíritos, no capítulo 14, no item 8, nós encontramos um assunto que nós vamos desenvolver hoje, que trata do parentesco corporal e o parentesco espiritual. Como assim? Parentesco corporal e parentesco espiritual. Parente não é um tipo só? Vamos descobrir aqui. Item 8. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai e nem a mãe quem criou o espírito do filho. Ele não fez senão fornecer-lhe um envoltório corporal, mas deve ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Então nós vemos aqui que não são os laços de sangue que determinam completamente, definitivamente, somente eles determinam os laços entre os espíritos. Não. Que seriam os laços de sangue? É aquela família a qual nós pertencemos. Nós temos os nossos avós, os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos tios. Essa é a nossa família de sangue, são os nossos laços consanguíneos. E aqui fala também, porque o corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Calma, vamos entender. O corpo procede do corpo. O que nós podemos compreender disso? Na hora da formação, da origem do nosso corpo, o que nós sabemos? Que houve o quê? Uma parte física, que seria o espermatozoide do nosso pai, se unindo à parte física da nossa mãe, que é que seria o óvulo. Juntando os dois, aí começou a formação do nosso corpo, que da junção dessas duas células, elas foram se dividindo, se multiplicando a milhões, a bilhões de células até formar o nosso corpo físico. Então, daí vem essa explicação. O corpo procede do corpo, ok? O nosso corpo físico procede do corpo físico, uma parte do nosso pai e uma parte do corpo físico da nossa mãe. Até aí, ok. Mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. O que se compreende disso que o nosso espírito, nós como filhos, o nosso espírito não foi formado pelo espírito dos nossos pais. Não, o nosso espírito procede do nosso Pai Criador, da sabedoria divina, seja lá que nome se dê ao que nós, como cristãos, chamamos de Deus. Então, o nosso espírito provém de Deus e não dos nossos pais.
O que provém dos nossos pais é a parte genética, é a parte física, é a material. A parte espiritual nós temos diretamente de Deus. Por isso que aqui fala que o espírito existia antes da formação do corpo. Não foi o pai quem criou o espírito do filho. Ele lhe forneceu um envoltório corporal. Mas, apesar de ter fornecido somente todo o material para a formação do envoltório corporal do filho, os pais devem ajudar o seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Mais abaixo nós vemos os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e após a sua encarnação. De onde se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se o fossem pelo sangue. Podem se atrair, se procurar, dar-se bem juntos, enquanto que dois irmãos consanguíneos podem se repelir, como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. Então, essa explicação de, por exemplo, dois irmãos, onde nós falamos, puxa, vieram dos mesmos pais, foram criados do mesmo jeito, receberam a mesma educação, o mesmo carinho, o mesmo amor, as mesmas atenções, as mesmas oportunidades, tudo igual. São até parecidos fisicamente, mas por que não se dão bem? Pela pluralidade das existências, ou seja, nós temos várias e várias existências. Durante cada uma delas, nós nos relacionamos com as pessoas e vamos, assim, definindo as nossas simpatias, as nossas afinidades. Nós vamos nos aproximando daqueles com os quais nós temos afinidade, nós nos damos bem, nós conseguimos sentar e conversar, nos distraímos, rimos, sentimos satisfação, prazer de estarmos juntos. E da mesma forma, com a convivência com outros espíritos, muitas vezes nós criamos antipatias, porque passamos por situações onde não havia afinidade, não foi desenvolvido um carinho, uma simpatia. Pelo contrário, de repente, um acabou prejudicando o outro, intencionalmente ou não, mas criou-se ali uma antipatia. Então, há, pois, duas espécies de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, que são dos laços espirituais, elas são duráveis, se fortalecem pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos através de diversas migrações da alma. Então, quer dizer, conforme nós vamos migrando, nós como espíritos, como almas, nós vamos migrando. E nós vamos nos encontrando, nos reencontrando, e conforme nós vamos tendo cada vez mais relacionamentos com esses, com os quais nós temos afinidade, esses laços vão se fortalecendo cada vez mais. O carinho, o amor,
vai fortalecendo mais esses laços, que são os laços espirituais. E dessa forma, nós vamos fortalecendo cada vez mais a nossa família espiritual. Em contrapartida, as segundas, que são as famílias pelos laços corporais, elas têm laços frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e frequentemente se dissolvem moralmente desde a vida atual. O que isso quer dizer? Os laços consanguíneos não definem a simpatia. Pelo contrário, muitas vezes encontramos em nossas famílias consanguíneas alguns desafetos de outras existências, mas encontramos em nossas famílias consanguíneas, sim, muitos afetos, muitas criaturas pelas quais nós temos simpatia, com as quais nós compartilhamos, compactuamos de coisas boas. Nós nos sentimos à vontade, nos sentimos em casa, umas com as outras. Então, as famílias são formadas, sim, por espíritos simpatizantes uns com os outros, aqueles com os quais nós convivemos em existências anteriores, criamos nossos laços espirituais e nos programamos para esta encarnação, para estarmos juntos na mesma família consanguínea. E nos programamos também para nos reencarnarmos juntos com espíritos com os quais nós tivemos algum tipo de antipatia. Mas para que isso? Porque nós somos sádicos, queremos sofrer? Não, muito pelo contrário. Nós queremos nos transformar em criaturas felizes e plenas. E dessa forma, nós conversamos lá na espiritualidade. Quando programamos nossa reencarnação, nós decidimos, nos comprometemos a voltarmos na mesma família consanguínea com aqueles com quem nós tivemos algum desafeto. Para quê? Para que essa união, essa proximidade diária nos fosse dada como oportunidade de nós aprendermos a ter respeito uns pelos outros, a criarmos tolerância, a criarmos vínculos cuja família irá fortalecer para que nós estejamos nos dando bem, a princípio tolerando, dando apoio, porque são nossos irmãos, ou são os nossos pais, ou são os nossos filhos, ou são os nossos avós, ou os nossos netos, ou os nossos tios, ou os nossos primos, e assim vai. Então nós nos comprometemos na espiritualidade para virmos também com esses espíritos para nós convivermos e assim nós praticarmos aquelas situações para nós resgatarmos o amor que ficou perdido em outras existências. São oportunidades que nos são dadas. Indo para o Livro dos Espíritos, na questão 890, nós fazemos aqui uma reflexão sobre o amor materno filial e filial. Por quê? Nós estamos falando que a família sanguínea, ela não tem um vínculo tão forte quanto a família espiritual. Então, nós vamos passar para a questão 890, onde Kardec pergunta para a espiritualidade:
será uma virtude, o amor materno, ou um sentimento instintivo, comum aos homens e aos animais? Ele está comparando o amor materno, tanto de mãe humana com mãe animal. E esse sentimento materno, nós passamos também como sendo um sentimento paterno, tá? Porque estamos falando não só de mães aqui, estamos falando de pais, é nesse sentido. Então a resposta é uma coisa e outra, ou seja, o amor materno ele pode ser uma virtude e pode ser também um sentimento instintivo, que é comum aos homens e aos animais. Olha aqui, a natureza deu à mãe o amor a seus filhos no interesse da conservação deles. No animal, porém, esse amor se limita às necessidades materiais. Cessa quando desnecessários se tornam os cuidados. No homem, persiste pela vida inteira e comporta um devotamento e uma abnegação, que são virtudes. Então, quer dizer, no ser humano, esse amor materno, ele vai além dos cuidados materiais. Ele vai também devotamento por uma vida toda, abnegação por uma vida toda, que são virtudes. Sobrevive mesmo à morte e acompanha o filho até no além-túmulo. Bem vedes que há nele coisa diversa do que há no amor do animal. Então, quer dizer, em relação ao ser humano, o amor materno e o amor filial, eles vão além desta existência. Quando ocorre o desencarne, existe ainda o laço, porque existiu o amor, a abnegação, o devotamento. Então, quantos casos são em que ainda o espírito da mãe ou do pai continua velando, zelando por aquele filho que ainda está aqui encarnado? E vice-versa, em relação aos filhos que amam também aqueles pais durante o período de encarnação, né? O período encarnatório, e que quando desencarnam continuam ainda preocupados e zelando por aqueles pais amados. Se nós passarmos para a questão 891, nós vemos, estando em a natureza o amor materno, como é que há mães que odeiam os filhos, e não raro, desde a infância destes. Acontece? Infelizmente acontece. Será que é infelizmente? Ou será que foi proposital essa colocação desses dois espíritos na mesma existência? Resposta: às vezes é uma prova que o espírito do filho escolheu, ou uma expiação se aconteceu ter sido mau pai ou mãe perversa, ou mau filho noutra existência. Em todos os casos, a mãe má não pode deixar de ser animada por um mau espírito que procura criar embaraços ao filho, ao fim de que sucumba na prova que buscou. Mas essa violação das leis da natureza não ficará impune e o espírito do filho será recompensado pelos obstáculos de que haja triunfado. Nada passa batido aos olhos amorosos do nosso Pai. Se existem pais que têm dificuldades em relação aos seus filhos, dificuldades eu digo aqui no sentido de dificuldade de amar esses filhos, de se comprometer com o desenvolvimento desses filhos, é porque
em encarnações anteriores houve algum tipo de situação difícil entre os dois e o pai ou a mãe tem dificuldade dessa convivência, porque é vibração, é vibratório, é magnético isso. Ou existe afinidade, aproxima, ou não existe afinidade e repulsa. Mas é uma oportunidade dada pelo nosso Pai Criador, uma oportunidade bendita, tanto para um quanto para o outro. Questão 892, só para a gente finalizar. Quando os filhos causam desgostos aos pais, não têm estes desculpas para o fato de lhes não dispensarem a ternura de que os fariam objeto, em caso contrário? Quer dizer, quando os filhos causam desgostos aos pais, de repente esses pais não têm isso como desculpa para não dispensarem ternura a esses filhos. Se eles fossem, por exemplo, filhos que trouxessem somente alegrias? Resposta: não, porque isso representa um encargo que lhes é confiado e a missão deles consiste em se esforçarem por encaminhar os filhos para o bem. Demais, esses desgostos são, a miúde, a consequência do mau feitio que os pais deixaram que seus filhos tomassem desde o berço. Colhem o que semearam. Muitos pais percebem que os filhos têm más tendências, têm alguns hábitos que não são bons, mas eles não se dedicam a procurar corrigir isso de seus filhos e simplesmente se afastam, vendo nesses filhos criaturas que eles não gostam, não conseguem desenvolver amor por aquela criatura. Mas é justamente aí que está o problema. Amor com afetividade fica difícil realmente da gente desenvolver quando não existe algo em comum. Existe essa repulsa magnética, energética. Mas os pais têm por responsabilidade se dedicar para que aquele filho que aceita seus conselhos ou não, que o ama ou não, que se faz direcionado para o bem ou não, eles têm a responsabilidade de fazer o possível, o que está ao seu alcance, para que esses filhos evoluam, se desenvolvam moralmente. Se os filhos não acatam esses conselhos, toda essa dedicação, toda essa abnegação, todo esse devotamento dos pais, isso já passa a ser um problema do filho. Ele é responsável pelo que ele não está fazendo para a sua evolução. Mas os pais estão fazendo o que está dentro do seu limite. Então, estes sim estarão de consciência tranquila, porque fizeram aquilo que sabiam que era o melhor para o filho, mesmo que o filho não reconheça. Então, meus amigos, tivemos aí uma breve reflexão sobre o tipo de ligações, tipo de laços que nós temos. E cabe a nós reconhecermos quando não temos afetos, nós possamos refletir que é exatamente ali que nós precisamos trabalhar um pouquinho mais, nos dedicar um pouquinho mais, prestar mais atenção ao que nós estamos fazendo em relação a essa criatura. Porque nós respondemos por aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Cabe a nós fazermos o nosso melhor, sempre. Falamos sempre em relação ao nosso próximo,
Mas pais, mães, filhos, filhas são os próximos mais próximos. Mais próximo do que isso não existe. Porque é um laço consanguíneo, um laço físico que une ali também. Então, quando se dão bem, ótimo, maravilhoso. Essa tarefa é fácil. Agora, quando não existe essa afinidade, nós precisamos nos dedicar. Por quê? Ou é a nossa expiação, ou é uma provação pela qual nós precisamos passar. Aprendemos a ser criaturas do bem? Sim? Somos bonzinhos? Ok. Estamos praticando? É a provação. Ou então, poxa, sou bonzinho, faço melhor, busco ser bom, caridoso, afetuoso, fraterno, mas não recebo isso de volta. Pode ser uma expiação. Em encarnações passadas, nós damos trabalho para essas criaturas e hoje nos cabe conquistá-las com amor, com dedicação, mesmo que às vezes elas não recebam, mas que nós tenhamos a nossa consciência tranquila do nosso dever cumprido, tanto do lado de pais quanto do lado de filhos. Cabe sempre a nós utilizarmos o caminho do amor para realizarmos a nossa parte. Muito obrigada pela oportunidade e espero que todos estejam muito bem e tenham mais uma ótima semana. Obrigada por tudo, até a próxima.